Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. É o seguinte, eu tenho certeza que na sua cozinha tem algum pano de copa, ou guardanapo, ou pano de prato, eu não sei como é que você chama esse produto, que você ganhou ou comprou em algum lugar que você visitou, que era absolutamente incrível, e aí você faz o quê? Você não usa, você apenas decora a cozinha. Como esse aí, por exemplo. Você viu que coisa linda? Pois é, esse é um dos trabalhos, dos muitos trabalhos que eu ganho quando eu viajo trabalhando pelo Brasil. E é uma honra tão grande saber que alguém foi lá me encontrar para aprender comigo alguma coisa, para compartilhar um trabalho e vem e me entrega um presente. Puxa, é muito legal. Então, muito obrigado se você é uma dessas pessoas, né? E agradecer a você também, que você aqui assistindo esse vídeo também é um presentaço que eu recebo. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque o pano de copa é uma instituição nacional. O brasileiro adora pano de copa. Eu sei que tem gente que chama de guardanapo, tem gente que chama de pano de prato, tem gente que chama de pano de copa. Cada um chama do jeito que quiser e tá tudo certo, beleza? Mas enfim, a gente vai fazer exatamente isso. Um pano de copa decorado com uma técnica muito fácil, muito gostosa e que dá um prazer enorme ver o resultado, que é um tingimento. A gente vai fazer um tingimento em degradê, mas apenas do barrado, não vai colocar no atoalhado do pano de copa, tá? É apenas um pedaço, que você pode fazer isso reservando um pedacinho do barrado apenas, você não precisa fazer o barrado inteiro. Dá para fazer uma brincadeira tão legal, é só você proteger o lugar que você não quer que a tinta chegue. Essa ideia desse tipo de tingimento eu tive a partir de um trabalho do Marco Venturelli, que é um artista maravilhoso. Enfim, a gente vai fazer isso em cima de um barrado do pano de copa Alpes da Deller, que é um barrado bem fechadinho e que você pode fazer aí em qualquer uma das 7 cores que ele tem como acabamento. Aliás, eu vou pedir para você acompanhar a Deller no deller.com.br, que é o site, e nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Spotify, Pinterest e assim por diante. E tem o blog também, dentro do site da Deller tem um blog muito bacana. E agradecer também a Elástico São José, porque é uma empresa que também está sempre junto com a gente aqui, com seus produtos maravilhosos, deixando tudo que a gente faz mais bonito, mais bem acabado, mais incrível. Então acompanhe também a São José no site elasticosãojosé.com.br e nas redes sociais, Instagram e Facebook. Mas vamos começar então? Não, antes disso, eu quero mostrar para vocês o trabalho de um rapaz muito bacana, o John Frank, que mora lá em Anápolis. Olá, eu sou o John Frank, tenho 27 anos, moro em Anápolis, Goiás, sou arquiteto e urbanista, mas o que eu faço mesmo é desenhar e pintar. Eu pinto a óleo e aquarela e uso lápis de cor, tinta nanquim para dar detalhe e acabamento. E é isso. Se você gostou do trabalho do John e quer ver o seu trabalho também aqui, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @dargan, e aí a gente conversa para você poder mandar o vídeo e eu mostrar o seu trabalho aqui também, ok? Mas vamos lá. O que a gente vai fazer então? Primeira coisa para fazer esse trabalho, eu preciso reservar o espaço que eu quero aplicar a tinta. Então eu vou pegar o pano de copa Alpes e colocar um pedaço de cartolina para cima do barrado e outro para baixo do barrado, para proteger esse atoalhado. E vou vedar tudo com uma fita crepe, protegendo inclusive o acabamento colorido que já é do pano de prato. Bom, até aí brincadeira de criança, né, gente? Facinho, gostoso, perfeito. Agora, para fazer o tingimento disso, o que eu vou fazer? Olha só essa tinta Fashion Colors da Acrylex, é uma tinta para seda, uma tinta que você pode usar em algodão também e que você pode encontrar como Aquarela Silk ou como Fashion Colors. Foi muito usado pouco tempo atrás por conta do tie-dye, que virou uma mania nacional. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma cor que eu quero. Como eu vou trabalhar com degradê, eu vou pegar 2 ou 3 cores, ok? E aí eu vou pegar esse vidrinho aqui, ó, que é para perfume, um pulverizador de perfume, para a gente poder levar na bolsa, sabe? Quando vai viajar também. Então eu coloco o perfume aqui para poder não ficar carregando o vidro inteiro. Pois é, isso é fácil de achar, farmácia você encontra, mas você pode usar qualquer outro tipo de pulverizador que você encontrar. Aliás, hoje, por conta do álcool que a gente está usando muito, é facílimo de encontrar esses aplicadores
esse pulverizador, né? Que é aquela bombinha que a gente usa, é facílimo de encontrar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro desse pulverizador aqui uma parte da Fashion Colors e outra parte do clareador, que é a Fashion Colors incolor ou Aquarela Silk incolor. Eu vou misturar os dois para dar uma suavizada, porque essa tinta é bastante forte, tem uma cor bem presente. Maravilha? Então pronto, temos aí resolvido o que é que a gente vai fazer. Vamos começar a trabalhar. Para começar, eu peguei uma tinta vermelha e uma tinta marrom. Comecei pelo vermelho, seguindo até mais ou menos o centro do barrado, e depois eu fui aplicando o marrom. O pulverizador pode dar umas cuspidas assim, porque ele tem vida própria, tá? Então tá tudo bem. A gente vai cobrindo depois da maneira correta. Vai de novo com o vermelho, de novo com o marrom, de novo com o vermelho, de novo com o marrom. E para finalizar, eu peguei uma tinta laranja e dei uma uniformizada sobre todo o trabalho. Depois de pronto, esperei secar mais ou menos 1 hora e aí sim retirei a máscara que eu havia feito com a cartolina. Pronto, resolvido, facílimo, é uma delícia de fazer isso, gente. Só misture bem as cores, tá? Escolha bem as cores que você vai usar. Aliás, eu quero mostrar para vocês outras cores que eu fiz usando o mesmo processo. Dá uma olhadinha aí na variedade de cores que você pode fazer. E eu usei o detalhe de acabamento do pano de copa Alpes para poder fazer a coloração. Legal, né? Pois é. Eu vou mostrar para vocês hoje 3 exemplos, tá? Bom, primeiro, não carregue muito na tinta. É muito importante que você tenha ali a coloração dela superficial, mas sem carregar, para não passar para o lado de trás, certo? Segundo, quando eu aplico a tinta, eu não aplico com o pulverizador virado para o pano de copa. Eu aplico o pano de copa daqui, ó, eu faço assim, ó, e aí cai uma nuvem de tinta sobre ele, certo? Então não faça isso aqui, ó, porque senão você vai carregar na tinta. Faça isso aqui e deixe que os pigmentos caiam sobre o barrado. Falou? Agora, que acabamento eu vou fazer nesse trabalho? Eu resolvi fazer um trabalho meio mexicano em um deles. Então olha como é que a gente vai fazer para fazer. Quantos fazer, né, gente? Eu, hein? Vamos lá. Vou pegar um stencil com uma mandala e aplicar com tinta branca para tecido. Dá uma olhada. A ação foi usar um stencil de mandala. Usei tinta para tecido e aquele pincel pituá. Com pouca tinta fui aplicando e depois retirei e recoloquei sobre a outra metade do barrado, fazendo a mesma coisa. Só que alguns espaços do barrado ficaram sem pintura, então eu peguei um stencil um pouco menor de mandala também e fiz o mesmo trabalho. Depois de seco, peguei uma canetinha para tecido, aquela da Acrylex, e bem de leve fui fazendo o contorno de alguns pedaços. Para ficar mais rico e bonito, uma passamanaria da São José aplicada com linha de bordado bem rente ao acabamento do barrado. Viu que legal que fica, gente? E é tão fácil, tão gostoso. E é um trabalho que, pensa bem, se você quiser vender esse trabalho, ele não é uma coisa que demora muito tempo e você pode ter um valor agregado muito bacana nele. Segunda coisa, segunda ideia. Fiz o degradê do amarelo para o marrom e resolvi aplicar um outro tipo de stencil, só que agora eu vou fazer um acabamento um pouco diferente. Dá uma olhada só. Olha que legal essa ideia. Eu prendi o cordão de pompom amarelo com fita crepe na mesa e com a tinta marrom eu comecei a fazer o degradê, bem suave para juntar depois com o laranja. E aí eu pude fazer o degradê usando a própria cor do cordão de pompom. Na aplicação eu coloquei contrário ao tingimento que eu havia feito. Aí eu te pergunto, qual é a palavra que mais foi usada nos últimos tempos? Você sabe dizer? Pois é. Cancelei, cancelado, cancelarei, vou cancelar. Virou a palavra do momento, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz o tingimento do laranja com um pouquinho de vermelho aqui no cantinho para o amarelo. E aí, este bordado aqui, eu fiz com ponto corrente. Sabe fazer ponto corrente? Não? Então, olha ponto corrente como faz.
Para fazer o ponto corrente, primeiro você escreve a palavra que você quiser. Coloca a agulha presa na trama do tecido, deixando a linha presa ali dentro. E aí o bordado vai começar a ser feito no sentido contrário aonde você começou. Então faça uma alça, passe a agulha por baixo do barrado, volte para a superfície e prenda essa alça. Não puxe com muita raiva, porque senão a alcinha vai ficar esquisita. Quando você sentir que travou a linha, parou. O segundo ponto, ele vai ser feito dentro do primeiro. E você vai ter que manter a mesma tensão do primeiro ponto para que a segunda alça fique do mesmo tamanho. O terceiro ponto, logicamente, vem dentro do segundo ponto. E assim, sucessivamente, você vai escrevendo a palavra que você desenhou sobre o barrado com o ponto corrente. Você pode usar aquela canetinha mágica que apaga quando você esquenta. Quando você terminar o bordado, para finalizar, você passa a agulha pela trama do tecido da mesma maneira que você começou e deixe a linha presa no meio da trama. Assim o ponto fica certinho, redondinho e seguro. Muito fácil, muito gostoso de fazer e a criançada pode fazer também. E você pode escrever a palavra, a frase que você bem entender. Aí você vai me perguntar, tenho certeza que você está aí perguntando, você bordou primeiro ou tingiu primeiro? Aqui nesse caso, eu havia feito o bordado primeiro. Então ele estava bordado em preto, com o acabamento preto aqui do pano de copa. E aí eu fiquei olhando para ele assim um tempo, até o que eu vou fazer sobre ele. E partiu desse pano de copa os outros, porque eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí falei, vou tentar fazer um tingimento. E aí rolou dessa história aqui, dessa maneira. Você entendeu? A linha é preta, então eu bordei primeiro e depois eu fiz o tingimento. Mas, se você for usar uma linha branca, como é que você vai fazer? Primeiro tinge, espera secar umas 4, 5 horas para ter certeza que está absolutamente seca essa tinta e aí sim você faz o bordado com a linha branca. Se bem que, se eu fizer o bordado em branco sobre o branco e fizer um tingimento, pode ficar muito rico esse negócio, hein? Vou tentar fazer um trabalho com isso aqui. Viu? Vou tentar fazer. Vou mostrar para vocês sábado que vem, tá? No próximo programa eu mostro para vocês o que a gente pode fazer em cima disso. Vou fazer, sabe aonde? Em cima de uma toalha de lavabo, para fazer um bordado rápido e fazer um tingimento bacana. Com um tema bebê, ok? Vou fazer, semana que vem eu mostro para vocês, ok? Mas enfim, aí o que eu fiz aqui, ó, eu coloquei de um lado que estava mais alaranjado o cordão de pompom da São José em amarelo. E do lado que estava mais amarelado, eu coloquei o cordão de pompom da São José laranja. E aí fiz tudo com um pontinho aqui pela passamanaria, que é aqui embaixo que segura o pompom, com uma linha de bordado. E aqui no meio eu fiz a junção com a linha amarela de um lado e laranja do outro, para poder ficar bem acabado. Obviamente, se você for fazer isso, faça com bom acabamento, porque mesmo que seja só para você, tem alguém que merece alguma coisa melhor deste mundo do que você mesmo? Só você, né? Mas enfim, gente, eu fiquei pensando aqui uma coisa importante. Antes de falar sobre essa coisa importante, quero agradecer a Deller, que você pode acompanhar pelo site e pelas redes sociais, que é sempre presente aqui. A Elástico São José, que também está sempre presente. E quero agradecer também ao John Frank, que mandou o vídeo pra gente e que você pode mandar o seu também para participar. Mas eu fiquei pensando numa coisa importante aqui. Além da palavra cancelei, qual foi a palavra que você mais ouviu nessa pandemia toda? Você arrisca aí falar? Eu vou falar para você qual que é. Me reinventei. Reinvenção. Reinventado. E aí fiquei pensando, muita gente usou essa palavra, né? Eu me reinventei na pandemia. Mas eu fiquei pensando, será que a pessoa se reinventou ou apenas descobriu alguma coisa que ela já tinha dentro dela? Não é verdade? Porque o que você começou a fazer que você não sabia que podia, não foi uma reinvenção, foi uma redescoberta. Você redescobriu o quão criativo você pode ser, quanto jogo de cintura você pode ter, quanta paciência você tem, quantas coisas legais que existem dentro de você que você pôde colocar para fora. Isso é muito bonito. Sabe por quê? Porque ele representa a fé que você tem em você mesmo.
E isso talvez seja a coisa mais importante. Você acreditar que é capaz de fazer as coisas mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que você tiver para alcançar aí no meio do caminho. Então, boa sorte, parabéns e vamos redescobrir todos os dias alguma coisa muito incrível que você sabe que pode fazer, só não teve oportunidade ainda. Um beijo, boa semana.